Olá pessoal, é Dilson Machado. Abre aspas. Se cheguei até aqui é porque eu me apoiei no ombro dos gigantes, fecha aspas. Quem disse isso? Isaac Newton. O que Isaac Newton estava querendo dizer? Isaac Newton estava querendo dizer que a verdade científica que ele descobriu seria impossível sem a descoberta de outras verdades por eminentes cientistas anteriores a ele. Transportando aí da ciência para os grandes acontecimentos da humanidade, quer dizer para vocês que esses acontecimentos, eles não se deram assim num estalar de dedo, por geração espontânea, abruptamente. Algo ou alguém já anunciara antes. Vou dar um exemplo. O grande cisma de 1054, que dividiu a Igreja Católica Ocidental e Católica Oriental Ortodoxa, a data cronológica dele é 1054, sem dúvida. Mas já havia anunciado antes, desde a saída de Roma para Constantinopla. Então, voltando aí ao tema sobre a reforma, antes de Lutero, bem antes, alguém já falava das suas ideias. Tá? Antes eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra reforma. Alguns autores, inclusive alguns autores protestantes, não consideram que Martinho Lutero fez uma reforma. Ele fez uma revolução no sentido moderno da palavra. Mas por que no sentido moderno? O que significa isso? Significa que antes de 1789, a palavra revolução não tinha esse sentido de progresso, de pegar todo o passado, jogar fora e fazer algo novo em cima, outra sociedade. Não. Ela é a volta a um estado natural que teria sido usurpado por um tirano. Vou dar um exemplo. Aliás, dar dois exemplos. A Revolução Gloriosa da Inglaterra, conservadora, não matou ninguém. Um exemplo mais conhecido, a Revolução de 1776, lá dos Estados Unidos. Alguém tentou tirar a liberdade do povo americano, ele foi à luta, à revolução e voltou ao estado anterior. Até a palavra evolução, na época, que era emprestado do dicionário assim, de ciências naturais, principalmente da astronomia, significava aquela volta elíptica que os planetas fazem voltando ao estado natural. Mas voltamos ao tema aí agora sobre Lutero. Quem foram seus dois grandes precedentes? Um foi um inglês chamado John Wycliffe. Sabemos pouco sobre sua origem, porque ele era um homem era muito discreto. Sabemos, entretanto, que ele era do norte da Inglaterra. Em 1380, mais ou menos, menos de 150 anos depois, antes da vinda de Lutero e suas ideias, ele já estava em Oxford. Ele era um aluno de Oxford, era eloquente, bom orador, e havia um ambiente de questionamentos lá em Oxford sobre a Igreja Católica. E ele entrou com a sua oratória lá, dizendo que não acreditava na transubstanciação, porque a transubstanciação estava de forma apenas sacramental, a presença de Cristo, não material. Ele já tinha alguns primórdios da fé independente dos atos de Lutero, que viria na frente, alguns rudimentos da predestinação de Calvino também. E as críticas dele ficaram mais ácidas porque ele viveu um período muito difícil para a Igreja Católica, que foi o período dos três papas, um em Roma, um em Avião e outro em Pisa. E ele criticava bastante a conduta dos papas, dizia que o papa era anticristo, e dizia também que ele criticava bastante a luxúria de alguns cardeais. Aliás, essa crítica fez com que aparecesse na Europa, principalmente na Inglaterra, um grupo de itinerantes que se vestiam à moda São Francisco de Assis e pregavam a pobreza absoluta, eram chamados lollardos. Lollardos quer dizer murmurantes, porque eles murmuravam, pediam esmolas nesses campos, se vestiam de andrajos. Mas tudo se acaba e John Wycliffe um dia morreu, mas as suas ideias ficaram por aí. E naquele tempo havia uma proximidade muito grande entre a Inglaterra e o Reino da Boêmia. As suas ideias mudaram para a Boêmia. Encontraram eco num homem chamado John Huston. Atenção, John Huston é o segundo personagem do vídeo. John Huston, ele não apresentou algo novo. Ele apresentava as mesmas ideias de John Wycliffe. Ele era professor de teologia, parece, salvo engano. E perto da faculdade onde ele lecionava, existia uma capelinha chamada Capelinha de Belém. Era lá que ele fazia seus discursos efusivos e ocasionava conflito entre estudantes, prós e contras suas ideias, como todo revolucionário faz. Ele fazia as mesmas ideias, como disse John Wycliffe.
né? Ele não acreditava, por exemplo, na transubstanciação. Ele já falava da fé independente dos atos de Lutero. Ele falava alguns primórdios, assim, os antecedentes do que seria João Calvino. E ele criticava também a luxúria do clero na época. Mas ele tem um pouco mais de azar do que John Wycliffe. Primeiro, que ele foi excomungado. Segundo, a Inquisição pegou e o condenou à morte. Atenção, a Inquisição, o poder leigo, condenou à morte. Na Inquisição, a Igreja Católica não condenava ninguém. Só dizia se a pessoa era culpada ou não. Foi condenado à morte. Depois de condenado à morte, uma região da Boêmia entrou num banho de sangue, porque dois segmentos, duas divisões de seus pensamentos entraram em conflito. Os moderados e os militantes, e foi muito sangue na revolução, lá na Boêmia, na época do John Huston, tá? Então, pessoal, era só isso que eu queria dizer, que todo mundo tem suas ideias, tem seus primórdios, né? E se lembrando sempre aquela frase, aquele pensamento de Isaac Newton, né? Que cheguei até aqui foi porque me apoiei nos ombros de gigantes. Obrigado a vocês.